Olá, boa tarde a todos. Retornando com nossas videoaulas sobre o Clarion. Estamos indo para a nossa oitava videoaula hoje. E devido a várias solicitações de usuários, eu vou mostrar hoje para vocês como é que eu utilizo requisições HTTP dentro do Clarion 10, que é uma classe nova que existe dentro do Clarion 10 e que permite que eu faça chamadas a web service, né, a serviços via HTTP e tratar o retorno da informação. Para isso eu vou usar como exemplo uma apresentação que eu fiz na última DevCon em Curitiba, agora em junho passado, onde eu apresentei uma aplicação que fazia tratamento do tempo, né? Eu fazia uma requisição HTTP a um endereço, um web service, né? Que nos retornava uma informação XML com a previsão do tempo da cidade que eu indiquei, né? Ou do estado e depois da cidade indicada. A partir daí, vocês podiam tratar de maneira simples, né, esse XML, gravar ele numa queue e gravar só em memória, ou gravar fisicamente num arquivo no disco, certo? O que nos permite fazer isso hoje dentro do Clarion 10 é essa classe aqui, ó. É a Claran XT, certo? É uma classe nova que tem métodos bem interessantes. Um deles seria esse aqui, ó, HTTP Web Request. Vejam que é quase igual ao de baixo, né? Só acrescenta aqui o toFile. A diferença é que um traz os dados, permite que eu traga os dados da requisição HTTP feita, e o outro grava fisicamente essa requisição em disco. Ou seja, o toFile permite que eu grave os dados, se for um XML ou um JSON, um retorno, grave fisicamente no disco. E o de cima, que eu trate esses dados em memória ou posteriormente dentro de uma queue, né? Então, esses dois métodos dessa classe, essa classe toda está documentada dentro do help. Já vem alguns exemplos dentro do Clarion 10, dentro da pasta examples, tem alguns exemplos de como você usa essas requisições, bem fáceis e bem simples de utilizar, certo? O próximo método, deixa eu pegar aqui, são ainda da mesma classe, é o send SMS e o send mail. Ou seja, são dois métodos novos que permitem que eu envie arquivos SMS e e-mail. Para tal, eu tenho os parâmetros aqui que devem ser preenchidos, né, obviamente, para que o método funcione adequadamente. Então, além das requisições, eu tenho o envio de e-mail e o envio de SMS. Tenho também alguns métodos para tratamento de imagens, conversão de imagem para PNG, rotação dessa imagem, gravar a imagem como thumbnail, que são aquelas miniaturas, né? De repente você tem um cadastro de produtos que quer no browser visualizar a imagem pequenininha, e quando você dá um editar, ele fazer o zoom e aumentar a imagem no formato original, né? Então essa classe, a Claran XT, permite que eu faça tudo isso. São métodos incorporados a essa classe e que estão documentados no Help Online. Nós vamos nos deter basicamente desses dois métodos aqui, ó. HTTP Web Request e HTTP Request to File. A aplicação utilizada foi essa aqui, ó. Basicamente, eu tinha um mapa com as capitais aqui, né? Os estados, certo? Eu elejo um estado, ele carrega aqui dentro as cidades, vou pegar aqui, por exemplo, Porto Alegre. Perfeito, Porto Alegre. E aqui eu indico o número de dias que eu quero para a previsão. Vou pegar para a semana toda, 5 dias. Ao clicar em previsão do tempo, ó, aqui está o nome do web service que eu estou chamando. Até o ponto de exclamação é o web service puro. A partir do ponto de exclamação são os parâmetros, ó, que eu estou enviando. Cidade, o formato de retorno, isso é muito importante. Se é XML, se é um JSON. A métrica, ou seja, se é Fahrenheit, se estou utilizando Celsius, né? O número de dias, que é 5, e a linguagem, que é português. Ó, retornou ok, deu um sucesso do retorno. E ele vai carregar na tela aqui, ó, um layout, né, dos dados que estão sendo trazidos de retorno. Isso aqui, a forma que vocês vão mostrar na tela, isso aí indifere, pessoal. Vocês podem utilizar uma queue, vocês podem colocar uma janela com
strings fixos na tela, depois só fazer a substituição pelo nome. Aqui eu utilizei um browser com aquele recurso de grid cell, que é um recurso muito antigo do Clarion já, onde eu transformo um browser convencional, podendo mostrar os registros de forma colunar. Para quem não conhece esse recurso, procure no Help Online Grid Cell. É um recurso que vocês podem colocar um controle sobre a lista do browser e colocando controles dentro daquela área, ele faz como se todo o browser fosse um único registro. Nesse caso, eu transformei o meu browser em 1, 2, 3, 5 registros, né? Na verdade, cada dia é um registro. Então, em vez de ser um browser convencional com 5 linhas, eu tenho um browser com 5 colunas. Só para mostrar dessa maneira mais visual, né? Como eu digo, o retorno da informação vocês podem fazer, como é que se diz, podem tratar da maneira que quiserem, certo? Como é que isso aqui funciona? Aqui é a parte da aplicação. Ele gravou, na verdade, aqui, ó, dentro do meu diretório do aplicativo, ó, uma previsão do tempo, previsão XML aqui, ó. Só expandir isso aqui, ó. Tá a cidade e aqui os 5 dias, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui cada um deles é um registro, ó. Depois são as tags que eu preciso ler, ó. Direção do vento, velocidade, temperatura, pressão, umidade, as nuvens e assim por diante. Então, eu mando os parâmetros e ele me devolve no formato XML. Web Service, para quem não sabe o que é, tem até uma definiçãozinha aqui, ó. Nada mais é que uma solução para vocês entregarem 2 ambientes. Então, imagine que você tem uma aplicação Windows, mas os dados estão na internet, ou os dados estão no outro servidor. Eu posso criar um web service, independente de qual linguagem, pode ser C Sharp, pode ser em Clarion.net, que universaliza essa troca de informações. Então ele permite que eu informe os parâmetros de ida, e ele vai me informar sempre o formato dos dados retornados. Esses formatos habitualmente são XML, mas já existe agora o padrão JSON, que nada mais é do que um XML mais simplificado, com uma outra notação, um arquivo textual, vamos dizer assim, que também pode retornar essas informações. Então eu tenho dados de retorno no formato XML ou de JSON. Inclusive quando eu faço a requisição para o Web Service, eu já digo, olha, o formato de retorno eu quero em XML e JSON. Claro, pessoal, obviamente, desde que o Web Service feito tenha o recurso de retornar dados JSON. Não adianta eu querer, me devolve JSON se ele não tem como retornar, certo? Normalmente os retornos são em XML. Mas como já existe vários Web Services retornando em JSON, o Clarion também já se precaveu. Então ele criou uma classe JSON.inc, né, que é essa que estava aqui, ó, até há pouco aqui, ó, JSON.inc, que também vai permitir que vocês leiam e gravem formatos de dados nesse estilo, porque podem eventualmente pegar algum web service que retorne dados nesse formato. Se vocês não conseguirem ler, fica difícil de pegar os dados de volta, né? Então, um web service nada mais é, voltando ali na definição, é uma solução utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. Com essa tecnologia é possível que novas aplicações possam interagir com aquelas que já existem e que sistemas envolvidos em plataformas diferentes, ou seja, Windows e Web, né, sejam compatíveis. Então eu posso ter dados remotos, posso ter aplicação Windows, mas todos os meus dados serem SQL e estarem no servidor e eu faço acesso a essa camada via um web service, ou seja, eu dou os parâmetros, inclui esse usuário, dou os comandos de inclusão para o web service, ele vai na base e inclui, e me retorna só se foi ok ou não. Então, é uma forma de vocês integrarem mundos distintos, digamos assim, né? O protocolo utilizado pelo web service é HTTP ou HTTPS, que são os de conexões seguras, né? Encapsulados pelo protocolo SWAP, tá? Que é Simple Object Access Protocol, né? Como é que se diz? Um protocolo bem conhecido no mundo web aí. Perfeito? Bom, voltando na aplicação, como é que eu fiz o uso desse recurso? Bem simples. Ó,
Vou pegar a árvore da aplicação. Deixa eu fechar aqui. Ó, duas janelinhas, o Windows e o Windows, certo? Independente de quantas janelas eu estou usando, qual é o template que eu estou utilizando, o recurso que deve ser usado para vocês é esse aqui, ó, Global Embeds. Em Before Global Includes, vocês virão fazer a inclusão da classe cla_xt.inc, exatamente como está aqui. Vamos usar esse include, certo? Feito isso, eu vou voltar na aplicação. Vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz a chamada, como é que a gente faz a chamada do método e como é que eu testo o retorno. Ó, as variáveis que vocês vão precisar são essas aqui, ó. Essas variáveis que estão aqui que eu estou selecionando são as variáveis que fatalmente vocês vão precisar para fazer passagem dos parâmetros, né? Então, o endereço, o método se é get, se é post, o response, que é a resposta, file to store, vai ser o caminho ou o arquivo físico do arquivo de XML de retorno que vocês vão armazenar, certo? Então, essas variáveis que eu iluminei são as variáveis de retorno, de retorno e as que vocês utilizam para passar parâmetros, perfeito? Na chamada, olha como é simples. Aqui está uma daquelas variáveis que vai basicamente receber o endereço que eu quero. Então aqui está a requisição, ó. Requisição ao web service ou HTTP. A partir daqui eu tenho variações, ó. A cidade está variando, o número de dias e depois a parte fixa. Então, ao selecionar a cidade ali em cima pela uma QIzinha, eu monto toda essa linha. Aqui está ela, vai estar ela aqui montada, né? Os parâmetros. E aqui eu optei, ó, ou eu uso o método que grava para um arquivo, ou eu uso o método que não grava em nenhum arquivo. Pegando o primeiro, que é o mais completo, eu vou indicar aqui, ó, naquela variável, qual o arquivo físico que vai armazenar, ó, previsão XML, que vai armazenar o retorno dessa chamada. Depois eu faço aqui, ó, HTTP enders, que é esse cara aqui, que é essa linha toda, né, preenchida. Isso aqui é default. Aqui é default, aqui é default, aqui tempo out, está aqui, ó, estou mandando nada, seria o tempo de espera, né? E aqui o file to store é esse aqui, ó, o local onde eu quero armazenar os dados. Então, isso aqui é a chamada, é extremamente simples, ó. Isso aqui que chama o serviço e retorna o retrival. Se for 0, ok, respondeu ok, ou seja, me devolveu alguma coisa. Se não for 0 é porque não retornou nada ou teve algum erro. Ou caiu a internet, ou não estava no formato que eu desejava, certo? Então vejam a diferença. O toFile e o que não é file. Se eu usar o toFile, eu tenho que indicar qual arquivo vai memorizar, né? Então, como eu usei o primeiro método, obviamente ele gravou aqui, ó, previsão XML. Então ele foi lá, leu os dados e retornou no formato XML. Claro que esse web service, né, gente, eu sei que ele retorna no formato XML, até porque eu já passei ali no parâmetro. Ó, mode XML. Se fosse JSON ele permitisse, aqui em vez de ter XML seria JSON. Então veja que são parâmetros de ida. Uma vez retornado o XML, bom, aí é com cada um. Eu usei aqui, ó, esse template que é free, tá aqui, ó. Muito interessante. Em Global Extension eu instalei esse templatezinho aqui, ó. Até tem o endereço quem quiser baixar aí. Ó. Certo? Ele é muito útil, tem um exemplo de uso, perfeito? E tem funções bem interessantes para você ler um arquivo XML. Não que o Clarion 10 não tenha, ele também tem. Mas esse aqui está mais, digamos, mastigado ainda, mais simples de utilizar. Então, basicamente, o que eu fiz? Mandei a requisição, o HTTP me retornou, e agora ali na chamada, ó, eu vou ler o arquivo XML local, ó, load from file, que está armazenado aqui, ó, que é a mesma coisa que esse aqui de cima, é o mesmo arquivo. Então eu leio ele, aqui eu estou indicando quais são as tags, né, as tags que eu quero quebrar ou desprezar dentro do XML, e depois eu leio. Então, eu vou ler todo aquele XML e vou gravar numa QI, certo?
Depois o que eu faço aqui? Eu leio essa kiwi que eu armazenei, os arquivos XML, ó, e mando para um TPS. Se eu não precisasse, eu poderia ler direto essa kiwi, perfeito? E mostrar na tela. Então, é extremamente simples, não tem mistério algum. É usar aquela include lá em cima, depois aqui usar aquelas variáveis que eu mostrei para vocês, as locais, ó, que eu havia iluminado antes, né? Certo? E aí depois, aqui na chamada da previsão do tempo, manda a requisição e testa se foi verdadeiro ou falso. Ou se é verdadeiro ou falso, se o retorno foi ok ou não. Depois é com vocês manipularem a informação que foi retornada, se foi em XML ou JSON, quebrar e mostrar onde vocês quiserem, se num browser, se numa kiwi, se direto num controle de tela, aí fica a critério de cada um. Eu tenho a intenção no próximo vídeo de mostrar como é que eu faço um web service. Em vez de usar um web service pronto que eu tenho de qualquer usuário, eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês como é que eu monto um web service do zero. Isso já foi mostrado em algumas palestras lá nas conferências, né? Mas para quem não conhece, eu vou montar um web service do zero no Clarion.net. E vocês vão ver que eu posso fazer as mesmas, tudo que eu fiz no Clarion.net montando um web service, eu também posso chamar dentro do Clarion 10. Então é uma maneira de vocês como é que se diz, usarem os recursos de ambientes distintos na mesma programação. Perfeito? Então a ideia aqui era mostrar a classe da requisição HTTP, como eu faço o uso da chamada e como é que ela pode ser aproveitada no programa de vocês. Certo, pessoal? Ficamos por aqui e vamos aguardar até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.